galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física da semana. Tudo bem, galerinha? Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa semana de aulas com a disciplina de Física, né? Da disciplina de Física. E nessa semana de aulas nós temos 3 horários, lembram, né? Temos sempre um primeiro horário de um horário aqui na terça-feira e na quinta-feira nós temos os 2 primeiros horários também, tá? Então, para começarmos essa semana de Física, a gente vai, então, revisar o tema do nosso último encontro. Nosso último encontro de quinta-feira e também no sábado letivo, a gente trabalhou aí espira circular, o campo magnético produzido nesse tipo de condutor, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse tema através de questões, certo? Exatamente, Érica. Revisão aí na área. Muito boa tarde. A gente vai continuar trabalhando aí esse tema na aula de hoje, tá bom? Glória, boa tarde também. Galerinha chegando aí pelo YouTube. Também a galerinha acompanhando a gente pelo IPTV. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai começar então a nossa aula de hoje. Temos aí um horário, uma aula para a gente trabalhar esse conteúdo. E vamos começar, né? Galerinha que está acompanhando a gente pelo IPTV, sejam muito bem-vindos. Estão online aí, né? Estão já chegando em sala de aula para que a gente possa começar mais uma aula de Física. Galerinha, tema está na tela, fontes de campo magnético, espira circular, é o nosso tema de hoje. Data 06/9, ou seja, 6 de setembro. Física é a nossa disciplina e eu sou o professor Caio, estaria aqui acompanhando vocês diretamente aqui dos estúdios do canal Educação. Aline, que está diretamente de Isaías Coelho, Pantera também está aqui com a gente, sempre acompanhando as nossas aulas. Vamos que vamos, né, galerinha? E nossa aula de hoje, ela vai ter como foco o objetivo principal, né? Os objetivos principais, que são 3. A gente vai tentar, nos exercícios, utilizar a regrinha da mão direita para determinar o sentido do campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Nós vamos caracterizar o vetor indução magnética, trabalhando com intensidade, direção e sentido desse vetor. E também nós vamos conhecer a regra do relógio, para determinar aí qual é o polo na face frontal de uma espira. Então, a gente já sabe utilizar essa regrinha, né, a regra do relógio, que eu vou observar se a corrente está no seu sentido anti-horário ou se a corrente está no sentido horário. Se a corrente estiver no sentido anti-horário, o meu campo ele é de saída e eu vou produzir, então, nesse polo, né, nessa face, um polo norte, toda vez que o campo for de saída. O polo sul será produzido todas as vezes que eu tenho um campo de entrada, tá bom? E aí, nesse caso, a corrente, ela se desloca no sentido horário, perfeito? Vamos, então, começar a nossa aulinha de hoje, jovens, começando aqui pela primeira questãozinha, que foi a nossa última questão no sábado letivo, né? Quem estava aqui no sábado letivo, a gente estava analisando essa questãozinha quando o nosso time finalizou. Então, eu vou partir dela, beleza? Tinha pedido aí para vocês responderem em casa, quem estava online aqui com a gente. E a gente vai, então, partir dessa questão que vai dizer o seguinte. Uma espira circular de diâmetro igual a 4π centímetros é percorrida por uma corrente de 4 amperes, conforme a figura. A permeabilidade magnética do vácuo
a gente vai sempre utilizar esse meio, né, que é o vácuo, é 4π vezes 10 elevado a menos 7. O vetor campo magnético no centro da espira é perpendicular ao plano da figura, né? Então, a gente já sabe que o campo magnético ele é perpendicular ao plano da figura, porque a direção do campo magnético é sempre perpendicular, ou seja, forma um ângulo aí de 90 graus com relação a quem? A espira. Então, a gente sempre vai perceber que a direção é perpendicular. Porém, eu não sei qual é o sentido e eu não sei qual é a intensidade. É isso que a questão quer que a gente descubra. Qual é a orientação que vai dizer aí o sentido e qual é a intensidade desse campo magnético. Professor, já dá para a gente descobrir a orientação, não dá? Dá. Você vai usar a regrinha da mão direita, né? E aí, jovens, vocês acharam qual orientação para o campo magnético? Ele é um campo de entrada ou é um campo de saída? Quero saber aí de vocês. Quero saber se vocês estão aí atentos quanto à regra da mão direita. E aí? Professor, como é que a gente vai identificar? Lembra, o polegar vai seguir o sentido da corrente. A corrente ela pode estar no sentido anti-horário ou no sentido horário. E aí você vai envolver o fio como se fosse segurar ele. Se, nesse fato de você envolver o fio, a sua mão entrar pelo centro da espira, então ele é um campo de entrada. Se a sua mão ela sair pelo centro da espira, então é um campo de saída. A gente vai identificar se o campo é de saída ou de entrada através do centro dessa espira, tá? E aí, galerinha que está pelas nossas unidades escolares, nossos sets, esse campo ele é de saída ou de entrada? Galerinha do YouTube, o que vocês acharam? O que vocês podem dizer? Estou esperando a resposta de vocês. É de saída, Érica? Todo mundo concorda aí com a Érica? E aí, vocês compartilham no mesmo pensamento da colega? A Érica está falando pelo YouTube que é de saída. E aí, seria de saída esse campo ou seria um campo de entrada? O que vocês acham? Usa a regrinha da mão direita. Olha só. A minha corrente ela vai fazer isso aqui, ó. E aí ela desce por aqui. Confere? Esse movimento, ele é um movimento anti-horário para a corrente, né? E aí você vai envolver a sua mão no fio de forma que o movimento vai ser característico aí de um campo de saída. Exatamente. Então você vai observar aqui, ó, que o campozinho é de saída. Parabéns a Érica, que já está sabendo trabalhar com a regrinha da mão direita. Muito bem, Érica, parabéns. Então, ficamos aí com um campo de saída, ele está saindo da espira, e aí a gente não pode marcar a letra... a gente não pode marcar a letra A ou pode? Pode, né? Para fora do plano, pode ser a letra A. Não podemos marcar a letra B e não podemos marcar a letra C. Mas
entre A, D e E, nós podemos. Tá bom? Porque todos estão dizendo que é para fora do plano. Agora, cabe a gente determinar a intensidade, né? Como é que nós identificamos a intensidade do campo magnético numa espira circular? Vamos lá. Anote as informações. Primeiro passo em toda questão de física, toda questão que envolve cálculo, é você anotar as informações. Ele disse a informação do raio, a informação da corrente elétrica e também do coeficiente, né? Quem é esse coeficiente? É a permeabilidade magnética do vácuo, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre amperes. A corrente elétrica, ela vale 4 amperes. E o raio da espira, ele deu o diâmetro, né? Só que como nós sabemos lá da geometria, que o diâmetro é o dobro do raio e o raio é a metade do diâmetro, então se o diâmetro é 4π, o raio é a metade disso. 2π. Ok? Professor, mas eu estou vendo que está em centímetros, ó. Pode trabalhar em centímetros não, né? Então você vai transformar esse valor para metros. O que a gente faz? Olha só. Se eu tenho aqui 2π e eu quero transformar isso em metros, eu tenho que deslocar a minha vírgula para a esquerda. Eu vou deslocar minha vírgula referente ao 2, porque 2π é uma multiplicação, é um produto do 2 com a letra π. Tá? Então, eu vou deslocar a vírgula do 2, que está aqui, ó, implícitazinho, escondida aí depois do 2. Então, eu tenho que mover quantas casas? De centímetros para metros são 2 casas. Então, a minha vírgula ela vem para essa outra posição aqui. Ok? Porém, eu não posso deixar esses lugares vazios. Eu tenho que completar com o quê? Números zeros. Então, o número ficaria 0,02 π em metros. Olha aí, achamos já o nosso valor para o raio. E agora, professor? Só você substituir. Qual é a expressãozinha característica para o campo magnético na espira? Coeficiente, né, a permeabilidade magnética, vezes a corrente, dividido por 2 vezes o raio. E agora, professor, o que a gente faz? Vamos lá. Só substituir os valores. Coeficiente 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente elétrica, que vale 4 também. Tudo isso dividido por 2 vezes 0,02 vezes o π. Ah, professor, agora pronto, ó. Tem π no denominador, tem π no numerador. Podemos cancelar. Certo? Professor, eu posso multiplicar também 4 com 4, né? Pode sim. Vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 2 vezes 0,02. Dá quanto, jovens? Olha só. 0,04. Confere? Show de bola? Eu tenho duas possibilidades aí.
Veja só. Eu posso transformar esse 4 centésimos, que é o 0,04, em potência decimal, ou a gente pode tirar essas vírgulas, né, esses zeros, transformando esse 4 centésimos em um número inteiro. Eu posso fazer isso, professor? Pode. Como é que a gente pode fazer? Veja só. Eu vou trazer minha vírgula para cá. A minha função é transformar esse 4 num número inteiro. Quando eu faço isso, para manter a proporcionalidade, você viu que lá no 4 centésimos, eu movi minha vírgula 2 casas para a direita. Para manter a proporcionalidade, eu tenho que fazer a mesma coisa com o 16. O que eu fizer no numerador, eu tenho que fazer no denominador também. Senão, não mantém a proporcionalidade. Então, ficaria 1.600 vezes 10 elevado a menos 7. É a mesma coisa quando você divide o denominador e o numerador por um mesmo número. Ali é para manter a proporcionalidade, né? Confere? É a mesma coisa quando você passa um número de um lado para outro da igualdade. E aí ele muda o sinal. É para manter a proporcionalidade. Tá? Todas essas operações que você já faz numa lapada só, né? Já faz no automático. Mas se você se perguntar por quê? Para manter a proporcionalidade. Tá bom? Exatamente, Érico. Olha só. Então vai ficar 1.600 por 4. Que olha só. Eu dividindo esse 4 por 4, dá 1. Eu dividindo esse 1.600 por 4, dá 400. Então, fica 400 vezes 10 elevado a menos 7. Posso deixar assim? Não posso. Esse 400 eu tenho que transformar num número entre 1 e 9,9. Pode ser igual ou maior que 1 e tem que ser menor que 9,9. Perdão, menor que 10, né? Então eu trago a vírgula para cá de novo. Quando eu faço isso, eu transformo 400 em 4, né? E segue aí a potênciazinha decimal de 10 elevado a 2. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 2. E aqui a gente pode, então, fazer uma propriedadezinha decimal, propriedadezinha de mesma base, potências aí de mesma base, que é a base 10. Conserva a base e soma os expoentes, já que é uma multiplicação. Porém, como um expoente é positivo e o outro expoente é negativo, eu não vou realizar uma soma. Eu vou realizar uma subtração. Subtração de 2 menos 7. Faço a subtração e levo o sinal do maior. Então, fica 10 elevado a menos 5. Jovenzinhos, esse é o nosso resultado, tá? 4 vezes 10 elevado a menos 5. Exatamente. Subtrai os expoentes e conserva o sinal do maior. Muito bem lembrado, Érica. Galerinha, e aí? A gente pode marcar, então, qual gabarito? Nós temos a letra A, que a gente pode marcar, porque diz que é para fora, né? Porém, olha só,
a potência decimal não é o nosso resultado não, né? É 4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, letra A está fora. Letra E diz que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ele dividiu o valor, foi por 2, ó. Então, não é a letra E. Ficamos, então, com o gabarito da letra D de demais. Letra D de dado. Vou voltar aqui para você conferir o resultado. Olha só. Nosso campo magnéticozinho perfeito. Respondido aí a primeira questão. Dúvidas? Dúvidas? Até aqui, tudo tranquilo, jovens? Quero saber se tem perguntas. Eu quero saber se vocês têm perguntas. Professor, é só isso? Só isso que a gente vai fazer. Tá? Podemos ir para a próxima? Galerinha aí de Baixa Grande do Ribeiro. Chegou, deu boa tarde. Galerinha da Unidade Escolar Severo Rocha. O Polo de Jacobina. Tá? Érica, calma. O fenômeno da indução magnética a gente ainda não falou. Tá? O que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando com o vetor indução magnética. O vetor indução magnética é uma grandeza que representa numericamente o campo magnético. Tanto que, ao invés de ler vetor indução magnética, eu chamo vetor campo magnético, né? Então, quando ele lê na questão, ele coloca numa questão vetor indução magnética. Ele está falando ali de uma grandeza que representa numericamente o campo magnético. Porém, existe também o fenômeno da indução magnética. Que agora nós estamos descobrindo o quê? Que corrente elétrica gera campo magnético. Pode abrir aqui para mim, Júnior, por favor? Nós estamos descobrindo que corrente elétrica gera campo magnético. Tá? Obrigado, meu amigo. Então, eu sei que eletricidade pode provocar ali um campo magnético. Porém, existe o processo oposto. Qual é o processo oposto, professor? Campo magnético também pode gerar corrente elétrica. E aí isso vai ser explicado pela indução magnética. Eu até citei aqui alguns exemplos, né, que me perguntaram, professor, onde é que tem esse assunto aqui que a gente está vendo no meu dia a dia? Onde é que eu posso encontrar? Bom, aí eu dei o exemplo do fone de ouvido, né? O fone de ouvido tem ímãs, tá? Tanto que você, em alguns fones, isso é bem evidente, você vai unir ali, coloca um fone perto do outro. Você sente ali uma atração, né? E esses ímãs são eletroímãs, são ímãs elétricos. Como assim? Você tem vários fios enrolados num alto-falante do ímã, no alto-falante do fone. E aí o que eu falei para vocês? Você tem um momento de atração e repulsão entre esses dois ímãs que tem dentro da bolinha do fone de ouvido. Então esses ímãs, eles vão se atraindo e se repelindo, se atraindo e repelindo. Essa
atração e essa repulsão vai provocar ali o fenômeno de movimento do alto-falante, que é o que gera a pulsação que se transforma em som. Tá? Aí eu já falei, né? Exatamente. Jovens, esse fenômeno, por que eu vou ter um ímã lá dentro do fone de ouvido? Por conta do fenômeno da indução magnética. Tá? Por conta do fenômeno da indução magnética. Esses ímãs, eles estão lá dentro exatamente para um campo magnético poder produzir corrente elétrica. Tá? O caso dos motores que eu falei para vocês, que eu coloco dois ímãs, um polaridade norte de um lado e o outro polaridade sul do outro, e entre eles eu coloco uma espira. Como a espira ela se transforma em um ímã também, ora essa espira vai ser atraída por um ímã e repelida pelo outro, e vice-versa. E aí ela vai ficar rotacionando. Essa rotação que provoca nela, nas faces dela, ela fica virando assim, ó. Lembra aqueles frangos de padaria, né? Fica rotacionando assim? Pois é. Ela vai ficar rotacionando entre esses ímãs. Essa rotação vai produzir campo magnético e esse campo magnético vai produzir corrente elétrica, que é o que vai produzir o funcionamento de um motor. Então, existem motores que funcionam através do magnetismo. Tá? Então, jovens, esse fenômeno da indução magnética é exatamente isso, viu, Érica? A produção de eletricidade pelo campo magnético. Só que a gente ainda não está estudando esse fenômeno. A gente vai estudar agora nesse mês de setembro. A gente está estudando o fenômeno oposto. Corrente elétrica produzindo campo magnético. Tá? Eu gosto de dizer que o eletromagnetismo ele é dividido em 3 fenômenos. O primeiro fenômeno eletromagnético, que é o experimento de Oersted, aquele que diz que o campo magnético produz, ele que diz que a eletricidade produz campo magnético. O segundo fenômeno, que é a indução de Faraday, que aí na indução de Faraday você tem o oposto, que é campo magnético produzindo eletricidade, e o terceiro fenômeno que é o experimento de Lenz. Tá? O experimento de Lenz ele já vai dizer que há uma variação desse campo magnético. Tá? Então, essa variação do campo magnético vai produzir a corrente alternada, que a gente chama. Tá bom? Aí que entra o que nós temos de eletricidade hoje em dia. Então, esses 3 pontos, eles são pontos importantíssimos no eletromagnetismo. O experimento de Oersted, Faraday e Lenz. Tá? Esses 3 nós já estamos estudando primeiro. Esse mês a gente vai dar uma olhadinha nos outros 2. Certo? Show de bola, galerinha? Vamos então começar a nossa próxima questão, questãozinha número 2, já que a gente já fez a primeira. E aí, jovens, vamos para a questãozinha 2. Diz o seguinte, ela. Uma espira circular de raio 2π metros situa-se no plano do papel e é percorrida por corrente de intensidade igual a 5 amperes, no sentido indicado. Caracterize o vetor indução magnética pela espira em seu centro. Pode voltar aqui para a tela, viu, Júnior? Vamos lá. Galerinha, o que ele falou para a gente? Ele disse
que a espira tem raio de 2π metros. Beleza? Ela situa-se no plano do papel, então é como se a telinha do teu celular, do teu computador, da tua TV fosse um papel e você colocasse a espira deitadinha no papel. Então, a tela e a espira são coplanares. As duas estão no mesmo plano. Ok? E ela é percorrida por uma corrente de 5 amperes. E vale 5 amperes. Caracterize o vetor indução magnética. Quando eu falo para a gente caracterizar esse vetor, eu quero que você indique as 3 características, tá? Sentido, direção e intensidade, valor numérico. E aí, jovens, ele diz também que o coeficiente vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro sobre amperes. Agora ficou fácil, né, professor? Agora ficou fácil. Vamos lá. Raio é 2π. Corrente vale 5 amperes. E o coeficiente vale, permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 a menos 7. Vamos lá. Jovens, eu vou primeiro identificar a intensidade. Bora lá. A intensidade vale permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio. Substituindo os valores, nós teremos coeficiente 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente que vale 5, sobre 2 vezes 2π. Jovens, π vai embora com π. Confere? Π vai embora com π. No denominador, eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2, jovens, dá 4, né? Então, 2 vezes 2 cancela com 4. Confere? O que é que sobra para a gente, galerinha? O que é que vai sobrar aqui? Campo magnético vale 4 vezes 10 a menos 5 amperes. Menos 7, né? Botei aqui, eu não sei onde é que eu vi esse 4. É 5 vezes 10 elevado a menos 7. Não sei onde é que eu achei esse 4. Porque o 4 eu tinha até cancelado, né? Então é 5 vezes 10 elevado a menos 7. Achamos a intensidade, meu povo. Achamos a intensidade. Só. Pois é. Não tinha 4 nenhum na jogada. O único 4 foi cancelado. Voltando para cá, então. Eita, Érica. Professor aí só confundindo vocês, né? Gente, falta encontrar a direção e o sentido. Me digam aí, qual é o sentido? O sentido pode ser de entrada ou pode ser de saída. Professor, como é que eu identifico esse sentido? Regrinha da mão direita.
regrinha da mão direita. Então, você vai observar a corrente elétrica se movendo no sentido horário. Confere. E aí, já sabe logo, né? Sentido anti-horário, saída. Sentido horário, como é o caso da imagem, entrada. Não é isso? Então, o campo é de entrada. Você faz aí o círculozinho com o xizinho no centro. E a direção? A direção, você vai dizer que sempre o campo é perpendicular. Tá? Bote aí, o campo ele é perpendicular à espira. O campo é perpendicular à espira. Bom? Então, intensidade já encontramos. O sentido é de entrada. E o campo B, vou botar aqui, direção. E a direção B é perpendicular a I. Professor, que símbolo é esse? Que símbolo é esse? É o símbolo de perpendicular. Certo? Símbolozinho é perpendicular. Ok? O símbolozinho, ele é o de perpendicular. Jovens, podemos continuar? Podemos continuar, jovens? Podemos aí ir para a próxima questão. Vou passar aqui, tá? Então não esqueça, direção é sempre perpendicular. Sempre. O campo sempre vai formar 90 graus com a espira. Érica, entrada ou saída é sentido. E aí a entrada ou a saída, ela é perpendicular. Porque se você imaginar essa espirazinha, o que está aparecendo aí? Um símbolozinho de entrada, né? Símbolozinho de entrada. Você mesmo falou que o sentido era de entrada. Então, se o sentido é de entrada, você vai imaginar que o campo ele está indo para dentro da telinha. Tá? Então, se o campo está entrando na telinha, é só você imaginar. Ele está na horizontal. Ele é como se fosse um prego que você está martelando para dentro da parede. Então, esse símbolozinho aqui, ó, do círculo com o xizinho, é como se você estivesse vendo a parte de trás do prego. Aquela partezinha redondinha dele, né? Então, ele está entrando dentro da parede. Não é isso? Ele entra de forma horizontal, enquanto a parede é vertical. Então, por isso que o campo ele é perpendicular à espira. E a espira é paralela à corrente, ou seja, o campo é perpendicular à corrente. Ok? Deu para entender, jovem? Ok? Vou prosseguir aqui, meus queridos. E aí eu vou fazer essa representação bem aqui nessa questão. Tá?
Vamos imaginar a mesma coisa. Olha só. A questão não pede, né, para a gente desenhar. Mas para explicar para vocês, eu vou representar aqui de novo. Então imagina aqui que seja a minha espira. Vamos imaginar a situação anterior. A corrente elétrica aí está aqui. Ela se move aqui no sentido anti-horário e volta para cá. O que a gente disse que acontecia com o campo? Ele era um campo de entrada nesse caso, né? Então a gente vai observar que ele está aqui, ó, entrando. Imagina que aqui seja o centro. Então ele está aqui, ó, em 3 dimensões. Ele está entrando aqui, ó. Imagina ele lá na parte de trás, entrando. Certo? Ele não está na diagonal, ele está entrando. É como se eu estivesse olhando aí em 3D, em 3 dimensões. Tá? Quero que você imagine essa cena aí em 3 dimensões. Deixa eu desenhar aqui a espira em 3D, para melhorar ainda mais o entendimento de vocês. Então imagina que a minha espira aqui, ó, ela esteja em 3 dimensões. Certo? Então o que eu vou observar? Aqui é o centro da espira, né? E aí o vetorzinho, olha só. Ele está entrando para trás. Certo? Então, esse vetorzinho vermelho é o vetorzinho que indica o campo magnético. Ele é um vetor de entrada, caso a corrente esteja, ó, no sentido horário. Certo? Então, imaginando que essa espira está aí em 3 dimensões, você vai sempre imaginar que o campo seria entrando para esse sentido horário. Professor, se a corrente estivesse no sentido anti-horário, aí a gente já disse que no sentido anti-horário o campo é de saída, né? Olha só. Agora eu ia ver o campo magnético assim, ó. Saindo da telinha. Tá? Deu para entender, galerinha? Então, observa o seguinte. Observa que aqui é o plano da espira, né? É o plano que a espira está aqui. A espira está no plano da telinha. A espira está colada aí na tela. O campo está na horizontal, a espira está na vertical. Então, o ângulo que existe entre os dois é um ângulozinho de 90 graus. Por isso que eu disse que a direção do campo é perpendicular à espira. O campo sempre vai ser perpendicular à espira. Certo? A direção é sempre perpendicular. Agora, o sentido vai depender da corrente.
O sentido vai sempre depender da corrente elétrica. Se a corrente for no sentido anti-horário, saída. Se a corrente for no sentido horário, entrada. Tá? Vamos lá para essa terceira questãozinha. Uma espira de raio R que conduz uma corrente elétrica I produz um campo magnético B. Qual é o fator que multiplicará o valor do campo magnético se o raio da espira for duplicado e a corrente triplicada? Então, originalmente, veja só, veja só, raio igual a um raio e corrente igual a 1 vezes corrente, o campo magnético segue aquele padrãozinho. Permeabilidade magnética vezes a corrente sobre 2 vezes o raio. Agora eu coloco uma outra situação. Olha só. Olha a segunda situação. Para um novo raio valendo 2 vezes o primeiro e uma nova corrente valendo 3 vezes a primeira, quanto é que seria o meu novo campo magnético? É isso que eu quero saber de vocês agora. Ok? Se eu duplicar o raio e triplicar a corrente, qual é o fator que vai multiplicar o meu campo magnético? Meu campo magnético original, que é o primeiro. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha só. O novo campo magnético, ele é coeficiente vezes 3 vezes a corrente I. Confere? A fórmula original vai seguir esse padrão aqui. Então, quanto vale o I para o B'? 3I, né? 3I. Não precisa substituir a constante, viu, Érica? Por enquanto, não precisa substituir a constante. 2 vezes 2R. 2 vezes 2R. Exatamente. Vamos lá. Então vai ficar, olha só, jovens. Olha só. O B', que é o novo campo, ele é 3 vezes o coeficiente vezes o I dividido por 2 vezes 2 vezes o R. O que é isso aqui, galerinha? Ó, que eu estou circulando de vermelho. O que vale isso aqui? Coeficiente, né, a permeabilidade magnética vezes I sobre 2R.
Não é isso aqui, galerinha? Que eu circulei de azul, ó. Não é a mesma coisa? Sim ou não? Então, o novo campo, olha só, o novo campo magnético, que é o B', ele vale 3,5 de B, que é o campo original. Resolvendo a fração, né, galerinha de Jacobina? Ficamos com 1,5 de B. 1,5 de B é o resultado da letra A. Parabéns aí a Jacobina, galerinha de Jacobina, tá atenta. Galerinha de Severo Rocha, né? Parabéns. Parabéns a Érica também, que estava juntamente comigo respondendo a questão. Ibervan. Exatamente. Dá 1,5, né? Faz aí uma divisãozinha de frações. 3 dividido por 2 dá 1,5. Certo, jovens? Alguma dúvida, galerinha? Podemos ir para a próxima? Bora lá, próxima questão. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares. O que são concêntricas, professor? Elas compartilham do mesmo centro. E o que quer dizer que são coplanares? Elas estão no mesmo plano. Então é como se você tivesse uma espira maior dentro dela, da espira maior, você tem uma espira menor. Como se você tivesse essa situaçãozinha. Perfeito. E aí elas são concêntricas e coplanares. Uma tem o raio R1 e a outra tem o raio R2. Sendo R1, olha só. Sendo R1 igual a 2 vezes R2 sobre 5. Então, vale 2/5 do raio R2. Então, seria 2/5 do raio R2. São percorridos pela corrente I1 e I2. Então, você tem aqui a corrente I2 na espira do lado de fora e a corrente I1 na espira do lado de dentro. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é igual a. Então, galerinha, o que ele quer saber? I1 sobre I2.
É isso que ele quer saber. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com as expressõezinhas do campo magnético. Olha só, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com a expressãozinha do campo magnético para o B1, coeficiente I1 sobre 2 vezes R1. E aí depois você vai trabalhar a mesma coisa para o B2. Só que, o que você vai fazer? Olha só. Você vai colocar essas expressões em que o I fica em evidência. Você vai evidenciar o I1 e vai evidenciar o I2 nas duas expressões. E aí você vai dividir I1 sobre I2, tá bom? Essa atividade vai ficar para casa, tá? E aí na próxima aula, quinta-feira, a gente vai retornar para responder essa questãozinha, tá bom? Galerinha, bom restinho de tarde para vocês, ótima semana a todos e a gente volta a se encontrar na quinta-feira de aulas. Tchau, tchau, jovens!